de 2018 é o tema do debate de hoje. Qual o impacto das fake news e das igrejas no processo eleitoral? São dois assuntos polêmicos e eu converso hoje com uma jornalista e um pastor para falar sobre o assunto. Flora Castro, jornalista do Jornal Brasil de Fato, e Irene Chaves é pastor evangélico, membro da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. Apesar do Brasil ser um Estado laico, ou seja, não possui uma religião oficial, é comum a gente perceber líderes religiosos atuando na política, né? Trazendo o debate para as eleições de 2018, qual o papel da religião na opção de voto em cada um dos candidatos? Bom, primeiro a gente precisa esclarecer o que é um Estado laico. O Estado laico não significa ausência de religião, mas significa que o Estado tem o dever de promover a liberdade religiosa. Isso tem um detalhe assim, importante que muitas vezes a gente esquece. Quando o Estado tem o compromisso de promover a liberdade religiosa, ele está dizendo que a religião tem um papel social importante na formação das consciências das pessoas. Então, um pastor, um líder religioso, um sacerdote, um pai de santo ou um guia, qualquer designação que possa ter, pode atuar politicamente? Pode e deve, em certo sentido. O grande problema é quando essa liderança ela impõe a sua posição política sobre os seus seguidores, né? Sobre os fiéis que fazem parte da sua comunidade, que é o lado que está mais chamando a atenção, né? Pessoas sendo quase que coagidas, bem dizer, a votarem de acordo com os ditames da autoridade religiosa. E isso não se dá só na igreja, se dá em vários segmentos religiosos. Isso também tem acontecido e pessoas estão demonstrando a sua insatisfação, seu descontentamento. Aí vem a resposta à pergunta que você fez. Qual é o papel da igreja numa hora como essa? O papel da igreja é de formar consciência. Formar consciências servidoras, de pessoas que estejam dispostas de colocar sua vida, seus talentos, sua inteligência a serviço do bem comum. E isso é um trabalho político sério. Isso é um trabalho de formação de consciência crítica muito sério que é parte da igreja. A igreja, a religião, de um modo geral, ela sempre esteve presente nos processos de transformação social, transformação política das sociedades. Mas nunca como protagonistas, nunca como pessoas que articulam ou manobram a consciência das pessoas, mas sempre como movimento de esclarecimento, de promoção do discernimento, de ser aquele contraponto para que as pessoas possam tomar decisões conscientes. Certo. Agora, Flora, em relação às fake news, né, a gente percebeu que elas foram peças cruciais para a manipulação de votos nessas eleições de 2018. Você consegue já fazer uma avaliação do impacto delas logo no primeiro turno? Então, logo no primeiro turno, a gente já vem monitorando, né? Você tem diversos grupos de pesquisas que monitoram esses grupos. Na verdade, todos os grupos de articulação de voto, né? Tanto do Ciro, da Marina, do Haddad e principalmente do Bolsonaro. A rede do Bolsonaro ela já vem sendo formada há anos, ela não é uma rede nova, né? Então, no primeiro turno, por exemplo, você tem o TCP, que é um grupo de pesquisa de tecnologias da comunicação e política da UERJ, fizeram um estudo agora e, por exemplo, eles conseguiram detectar que, por exemplo, quando o Bolsonaro recebe a facada, foi divulgado nesses grupos e nessa rede, que é super ativa do Bolsonaro e muito bem organizada, que é aquele moço lá que fez, né, que deu a facada, ele não só era do PT, como ele era da campanha da Dilma, né? E logo depois, ao mesmo tempo que essa notícia era disseminada nessa rede de WhatsApp, na TV já era desmentido, né? Que ele nunca foi filiado ao PT, né? Ele não era filiado a nenhum partido naquele momento, e por aí vai. E ela continuou sendo disseminada até ela parar em algum momento. Então você tem a disseminação de várias notícias, de vários boatos, de várias notícias falsas,
com uma disseminação realmente de desinformação, né? E quando as pessoas começam a questionar qual é a fonte, não sei o quê, essas pessoas são retiradas do grupo. Então é um modus operandi muito bem organizado por administradores, né? Por grupos de interesses ali, os interesses, por exemplo, aquelas pautas que têm mais a ver com os evangélicos, aquelas pessoas que estão mais preocupadas com a segurança pública. Isso é um estudo do pessoal do UERJ, mas você tem, por exemplo, o monitoramento de robôs, né? Que vários grupos, um deles, por exemplo, é o NetLab, da Escola de Comunicação da UFRJ, que tem monitorado o comportamento dos robôs no Twitter, né, para levantar hashtags, para fazer ataques, né, a certos perfis, a certas pessoas. Então, desde o primeiro turno, desde antes do primeiro turno, né, todo esse clima que a gente já vem acompanhando do Brasil ao longo dos últimos anos tem uma influência direta da disseminação de fake news, né, e especialmente esse estudo do laboratório da UERJ é muito sintomático, porque ele aponta que a rede do Bolsonaro é realmente mais articulada e mais ativa na disseminação de notícias falsas, né? Eles usam de fato notícias falsas para ganhar voto e para confundir as pessoas, né? Então, isso desde o primeiro turno foi responsável por quase, né, mais de 46% dos votos que levam o Bolsonaro ao segundo turno e quase fazem ganhar no primeiro turno. Democracia e direitos humanos são preceitos seguidos por centenas de países ao redor do mundo, inclusive extensamente debatido pelos movimentos sociais e políticos aqui no Brasil. Pastor Irene, como esse assunto é debatido nas igrejas? Bem, cara, de modo geral, as igrejas não têm uma pauta religiosa para discutir esses temas. Ela trata desses temas na medida em que ela se envolve com as práticas, com as ações que estão voltadas para necessidades humanas, para a satisfação de necessidades humanas. Então, se você pegar assim, o conjunto das igrejas evangélicas, as igrejas cristãs, elas vão tratar a questão dos direitos humanos e das liberdades democráticas dentro dos programas sociais delas. Mas não há uma discussão sobre isso. Agora, o tema dos direitos humanos é um tema caro para o cristianismo de um modo geral, porque o começo da discussão sobre direitos humanos foi dentro de um contexto cristão, quando houve um esvaziamento na Idade Média do princípio agostiniano, né, da igualdade de todos são iguais porque são criados por um mesmo Deus, né? Então, nesse esvaziamento desse discurso religioso, a sociedade sentiu a necessidade de um substituto para esse argumento. Então, o princípio da igualdade, que é um princípio cristão, ele passou a ser adotado como um valor para defender a dignidade da pessoa humana, na medida que todos somos humanos, todos somos igualmente dignos, por direitos, por liberdade e até mesmo pelo reconhecimento como pessoas. A questão dos direitos humanos, a gente, por ser uma temática que interessa ao cristianismo, a gente sabe que só dá para discutir direitos humanos num contexto de democracia. Aí quando você fala que centenas de países seguem, não, na verdade, todos os países signatários da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 da ONU são obrigados, têm o dever de respeitarem os direitos humanos. Por isso que tem a comissão, né, de verificação e as entidades de luta que fiscalizam esse descumprimento da Declaração de Direitos Humanos. Todos os países deveriam ter igualmente o mesmo compromisso de colocar em prática os princípios dos direitos humanos. E o Brasil, ele é signatário dessa declaração. Então, qualquer ruptura, qualquer coisa que fere essa declaração é uma coisa que ameaça a humanidade toda. Quando você diz, numa campanha eleitoral, que vai perseguir, que vai mandar para o exílio, que vai mandar prender pessoas que só porque são opostas às suas ideias, isso já é uma ameaça de ruptura à Declaração dos Direitos Humanos. E isso a gente tem que rechaçar, a gente tem que rejeitar isso veementemente. E só dá para fazer isso
dentro de um ambiente democrático, de diálogo, de debate, de liberdade de expressão de ideias. E a gente espera que isso aconteça cada vez mais em nosso país. Nós não queremos de forma alguma, e eu falo por mim mesmo, nós não queremos de forma alguma que o Brasil retorne a um tempo onde era proibido expressar ideias relativas à defesa dos direitos da pessoa humana, da dignidade da pessoa humana. Perfeito. Muito obrigada pela correção, muito bem salientado, pastor. Agora, Flora, a Constituição de 88 assegura a liberdade de informação jornalística em qualquer meio de comunicação social. Partindo dessa perspectiva, como você avalia o impacto do atentado sofrido pelo jornal Brasil de Fato nessa semana? Então, foi muito ruim, né? E o que a gente tem acompanhado aí no país é uma arbitrariedade da justiça vindo principalmente, né, do TRE, que tem feito ataques, né, não só à imprensa, como o nosso Brasil de Fato, mas várias demonstrações antifascistas de forma arbitrária, né? Ele escolhe um alvo, vai lá, recolhe, porque por exemplo, no mesmo momento que o Brasil de Fato foi recolhido, também foi recolhido um informativo do sindicato, aos seus, né, aos sindicalistas, né, aos trabalhadores da categoria ali, e esse jornal não foi devolvido também, né, esse informativo também não foi devolvido. A questão essa edição do Brasil de Fato, né, que é uma edição nacional, ela tem na capa os dois candidatos, no seu conteúdo, e quem está acompanhando pode verificar, vai lá no site do Brasil de Fato, tem as propostas dos dois candidatos para a saúde, para a educação, para a segurança, e fala como deveria ser a partir de informações jornalísticas, apuradas de forma jornalística, ou seja, com fontes, com especialistas, com personagens, né, que são a matéria-prima do jornalismo, a posição do Bolsonaro e a posição do Haddad, para levar informação para as pessoas. O Brasil de Fato, desde sempre, né, ele deixa a sua linha editorial de uma forma muito clara a quem quiser olhar, né? Nunca foi um mistério, mas aqui é uma questão de informação, né? É uma questão de levar ao leitor o máximo de informação de uma forma de qualidade, né? Com profissionalismo e tudo mais. E aí o TRE vai lá e apreende sob a alegação de que é material de campanha, de que está armazenado dentro do sindicato. E uma coisa que é muito interessante de analisar na apreensão do TRE do Rio de Janeiro é que nenhuma pessoa é citada na apreensão. Quando você apreende, você deixa ali um responsável, e na verdade eles apreenderam sem citar ninguém naquela apreensão. Então, isso também foi apontado pela advogada do Brasil de Fato como um sinal da arbitrariedade do TRE. Então, a gente acredita, né, e a gente vê isso aí como um grave atentado à liberdade de imprensa e ao Estado Democrático de Direito aqui, né, do Brasil, porque a imprensa está aí para informar as pessoas, né, para fazer a fiscalização do poder público e dos discursos, né, por exemplo, de discursos fascistas ou de discursos antidemocráticos, inclusive porque está no Código de Ética Jornalístico a defesa da democracia, faz parte, né, do fazer jornalístico você defender a democracia. Então, assim, é realmente muito preocupante o que está acontecendo no Brasil. Você tem uma justiça altamente seletiva, você tem uma denúncia de um caixa 2 de 12 milhões, né, para financiar fake news no WhatsApp, e o TSE não faz nada, enquanto o TRE em vários estados tem agido, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, para retirar uma bandeira antifascista de uma universidade, para recolher 20 mil jornais do Brasil de Fato. Enquanto você tem outras, por exemplo, a capa da Isto É, né, da semana passada também, com uma clara referência a um só candidato e não a outro, né, e nada acontece, né, mas quando a imprensa, né, que é uma imprensa progressista e que fala com o trabalhador, que fala com o povo, que tem uma visão popular, né, do Brasil e do mundo, você tem uma perseguição a essas publicações. Então é realmente muito preocupante o que a gente vem enfrentando, e eu acho que é dever não só de todos os jornalistas, mas de toda a população repudiar isso, né, e fiscalizar o TRE, fiscalizar o TSE e fazer as críticas que merecem ser feitas, né. Bom, gente, antes da gente encerrar, tem alguma mensagem que vocês gostariam de deixar para os telespectadores? Bom, eu queria agradecer pelo convite
E dizer que, como pastor, eu tenho esperança. Eu tenho a esperança de que o direito, que a liberdade das pessoas vai prevalecer. E esse processo eleitoral, ele precisa acontecer em ambiente de paz, de clareza, de liberdade, de transparência. E eu tenho uma convicção, é quase uma certeza no coração de que isso vai acontecer de um modo geral. A luta pelos direitos é uma luta incansável. Não devemos desistir nunca. Mesmo naquelas situações em que a gente se sente tão enfraquecido, tão desanimado. Lutar por direitos é lutar pela vida, é lutar por ser quem somos, é valorizar o humano como Deus criou. Isso, para mim, é fundamental. Sim, depois eu não falo dessa até difícil, né? Mas eu acho que como jornalista, né, e enfim, como uma comunicadora popular que está aí na luta pelo direito à informação, né, pela disseminação de notícias e de informação confiável, né, e que as pessoas possam se informar e fazer a melhor escolha. Então eu espero que agora, no dia 28, as pessoas consigam ter acesso à informação da melhor forma possível, tenham acesso à informação de todos os lados e consigam fazer a melhor escolha para o nosso país, mas que seja, com certeza, uma escolha pela democracia, pela vida, pelo amor, né, e não pelo ódio, enfim, ou pela desinformação, né, e que possa sedimentar aí um caminho para a gente continuar, né, na democracia brasileira, que não seja interrompida de novo como já foi anteriormente. Então. Perfeito. Assim a gente espera, né? A gente encerra então o nosso bate-papo por aqui. O Sintel Rio reforça a importância do voto consciente de cada brasileira e brasileiro para o exercício da cidadania e, portanto, para a defesa e manutenção da democracia em nosso país. Até a próxima!